Eu queria deixar com vocês, eu sei que eu fiquei devendo livro, indicação de livro, os livros que eu usei. Eu queria deixar com vocês uma breve bibliografia aí. E tem alguns livros aí que estão em inglês, não tem em português ainda, mas que vale muito, muito, muito a pena você exercitar seu inglês. Vale a pena exercitar o inglês para ler. Então, tem esse primeiro que é um negócio dessa grossura. É uma enciclopédia com tudo que você precisa saber sobre feminilidade e masculinidade bíblica. Não é tudo, né? Não tem, a Bíblia é tudo. Mas é um conjunto de artigos escritos por diversos autores, falando sobre a Trindade, falando sobre a feminidade bíblica, falando sobre o feminismo. Tem artigo do John Piper, do Wayne Grudem, tem, se não me engano, até da Elizabeth Elliot, eu não me lembro, mas vale a pena. Não tem em português ainda, eu acredito, mas eu acho que a parte do John Piper é esse aqui, que é logo embaixo. Cadê? Qual a diferença? Eu acho que vocês já ouviram falar. Tem o feminismo evangélico, fantástico. Será que é a nova abertura, uma porta para o liberalismo? Obrigada. O feminilidade radical, que é a base, né, para o evento, muito bom. Inteligência humilhada não tem muito a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto, porque teologia, mulheres, vocês precisam ler teologia também. Então, é muito bom esse livro. O último, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, aquele que eu usei como base sobre temor aos homens. E esse aí, o penúltimo, é Beyond the Identity, Além da Identidade. Acho que dá para comprar pela Amazon. Muito bom. Ele fala muito sobre essa questão. É dele que eu peguei tudo sobre de vergonha e culpa, modelos e morais. Eu peguei dele, que ele é muito bom, vale a pena ler. Ele dá uma leitura profunda na identidade. E esse do Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira também. E eu sei que os slides anteriores ficaram difíceis de ler. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa solicitando alguma informação desse tipo, está aí meu e-mail. Eu sou mãe, então eu não prometo responder. Esperem pelo menos 2 meses. Quando a criança nascer, podem esperar 1 ano, 6 meses. E é só. Gente, eu não vou usar PowerPoint hoje, primeiramente porque não deu tempo de fazer, mas segundamente porque o tema da palestra, ele se trata de uma coisa bem específica e ele exige que nós nos concentramos na Bíblia. Então eu gostaria que vocês abrissem. Toda crente aqui trouxe a Bíblia, né? A Bíblia da mulher, a Bíblia rosada. Em Lucas 10, 38 a 42. Deixa eu só tirar isso aqui. Lucas 10, 38 a 42. Estou ouvindo folha ainda de Bíblia. Encontrar? 10, 38, 42. Vamos ler rapidamente. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Deus e disse... aproximou-se de Deus mesmo. Se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu conheço uma história, e eu não sei de onde vem, então, se vocês reconhecerem, depois me falam qual é a fonte. Sobre um menino que ele estava brincando aos pés de uma árvore no quintal da sua casa, e não é de verdade, eu acho. E ele brincando lá, distraído, com seus brinquedos, na sombra da árvore, ao entardecer. E, de repente, o pai dá um grito e diz: Pedrinho, deita. E o menino distraído, espantado, né? Que ordem estranha, né? Papai geralmente fala: Pedrinho, vem. Não, Pedrinho, deita. Então, ele ouviu, achou estranho, mas ele obedeceu. Ele se jogou no chão. Aí, o pai de novo: Pedrinho, engatinhe até aqui. Aí ele olhou: cadê o pai? Ah, estava lá. Aí ele começou a engatinhar até o pai. Ele: que estranho, não estou gostando disso não. O papai tá pirando, tá ficando louco. E o pai, então, mais uma vez falou: Pedrinho, se levante e venha correndo para casa. E o Pedrinho, já enfurecido: papai, eu estava brincando, estava tão bem, não falou nada. Levantou, obedeceu e saiu correndo. Chegou lá: pai, poxa, eu estava brincando tão bem lá, por que o senhor me tirou de lá? Aí o pai falou: olha. E ele se virou e olhou para a árvore, e tinha uma serpente peçonhenta descendo dos galhos da copa da árvore e caindo direto em cima do lugar onde Pedrinho estava brincando. Pedrinho, obedeça ao papai. Ouça a voz do papai. Confie e obedeça. Faça as perguntas depois. O que aconteceu salvou a vida do Pedrinho. Eu não sei quantas aqui já estiveram grávidas, mas desde a gravidez a gente já gosta de começar a falar com a barriga, né? Até mesmo antes dos ouvidos se desenvolverem, a gente gosta de falar porque a gente quer saber que quando a criança nascer vai reconhecer a nossa voz. Então a gente chama o pai também, vai falar com a barriga. Pode falar, canta para a barriga. Canta para a barriga, para quando nascer, reconhecer a voz. E é muito bom quando a criança, eu sei que meus filhos, quando eu chego na escolinha para buscar eles de tarde, eles estão lá brincando, e eu abro a frestinha na porta e eu falo: João. Aí ele olha para trás: cadê a mamãe? É a mamãe. Ele está no meio de tudo lá, mas ele reconhece a voz da mãe. O pai também. Acontece a mesma coisa com a Samantha. E isso dá um prazer imenso, porque a gente sabe que eles estão confiando em nós. Eles confiam na gente. Quem já teve a experiência de estar perdido na multidão e de repente ouvir a voz do pai ou da mãe, do marido, da filha gritando: ai! Então, é uma coisa automática. Quando nós estamos acostumados, quando estamos familiarizados, nós reconhecemos a voz daquele que nos ama. E é interessante porque essa história de Marta e Maria é muito utilizada para falar sobre como nós precisamos priorizar a vida devocional para depois trabalhar, né, para labutar. Então, Marta, calma. Primeiro, tem que sentar, orar, ler a Bíblia e depois você vai trabalhar. Calma, Marta, você está muito estressada. Desestressa, Marta. E a gente critica muito a Marta, né? E eu queria pedir perdão a Florence, porque eu mudei o título da palestra. De novo. Não é mais Maria, só uma coisa necessária. É Marta, só uma coisa necessária. Porque hoje nós somos todas Marta aqui. Então, a história de Marta e Maria, ela não se trata só sobre priorizar a nossa vida devocional e depois partir para a obra. Tem a ver com isso também, mas tem a ver com alguma coisa muito mais profunda, tem a ver com ouvir a voz de Cristo no meio do barulho da vida. E a gente vê, então, essa história. A história de Marta e Maria, essa história em particular, só aparece aqui no Evangelho de Lucas. Marta e Maria aparecem em outros lugares da Bíblia também, mas essa história em particular, só em Lucas.
E como Lucas, ele era daquele que ia para entrevistar, né, as pessoas para poder descobrir a verdade, então relatar a verdade ao Teófilo. Papai que me perdoe depois, porque eu não estou lembrada. Mas ele foi, e eu imagino que essa conversa, esse diálogo que teve aqui entre Marta e Jesus, foi uma coisa bastante íntima. Então ele deve ter falado, eu imagino que ele deve ter falado direto com a Marta. E a Marta foi muito honesta. Porque se é isso aqui que a Marta falou para ele, então ela não teve medo nenhum de relatar para ele a verdade. E nós vemos então aqui que é um diálogo, tem 3 personagens, Jesus, Marta e Maria. Talvez, eu imagino que tinham outros discípulos lá também na hora. Porque Jesus caminhava com os discípulos dele, mas são só reportados aqui 3 personagens, Jesus, Marta e Maria. Mas só há um diálogo entre Jesus e Marta. Maria está calada. Maria não abre a boca. Maria está sentadinha. E quem eram Marta e Maria? Elas eram irmãs. A gente não vê presença nem de marido, nem de pai. Então, pode ser provável que não eram casadas. Diz aqui que Marta hospedou na sua casa, então ela provavelmente era dona da casa, a casa pertencia a ela. Ela provavelmente era a irmã mais velha. Elas são irmãs do Lázaro, que faleceu na outra história, que Jesus ressuscitou. E nós vemos então que Jesus chega no meio do seu ministério, ele está de viagem, caminha bastante, anda bastante pelos vilarejos, e chega nesse vilarejo e ele é recebido então na casa da Marta e da Maria. Vamos ler mais uma vez, novamente. Eu vou ler aqui na versão Almeida 21, então está um pouquinho diferente, mas está de acordo aqui, não tem problema. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Então, o que Marta está fazendo aqui? Ela está honrando o modelo de mulher bíblica. Lembra que a gente falou? Guardiã do lar, cuidados domésticos. Ela está sendo uma boa anfitriã, ela está recebendo Jesus. Ela está com a casa preparada, pronta. Talvez tinha um quarto para ela descansar, mas tinha comida. Ela estava preparada para receber Deus na sua casa. E aí dizem o seguinte, que a sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. A Marta partiu para o trabalho e a Maria fez o quê? Sentou. Olha, o meu filho mais velho, o João, quando eu mando ele arrumar o quarto, aí eu saio, eu deixo ele arrumando, né? Eu confio que ele vai arrumar o quarto, que ele vai obedecer. Lá na cozinha eu ouço, Samantha, arruma. Tatá. Aí daqui a pouco ele vem correndo para a mãe. Mamãe, Tatá não está arrumando. Mamãe, Tatá não está arrumando, mamãe. Então, ele, filho mais velho por natureza, eu sei porque eu sou mais velha de 4. Nós somos mandões. Quem é filho mais velho aqui? Levanta a mão. Marta. É Marta mesmo. E a gente se torna um pouco mais responsável por natureza, né? Porque os nossos pais, então, eles acabam nos responsabilizando com mais coisas. E a gente, então, vê essa clássica briga entre irmã mais velha e irmã mais nova. A Marta foi para o trabalho e a Maria simplesmente sentou. Eu ia ficar muito irritada. Eu ia ficar muito irritada, assim. Antes de saber o que Jesus ia falar, eu provavelmente seria a Marta. E a Marta, então, olhou assim, ela não deve ter gostado nem um pouco, mas se ocupou. Ela se ocupou bastante para fazer o trabalho que era para ter sido dividido com a irmã dela. Então, ela fala assim, Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. O que a Marta fez aqui? O que toda irmã gosta de fazer. Dedurou a irmã. Foi falar com a irmã? Deu um catucão aí. Vamos respeitar, porque o mestre está aí. Quietinha aqui, por favor, vem aqui do lado. Querida, vem me ajudar. Não. O que ela fez? Ela interrompeu Jesus.
Eu não sei se ela interrompeu, mas ela não falou aqui com licença. Pode ser que ela tenha falado, mas a impressão que dá é que ela interrompeu Jesus, o centro das atenções, praticamente fez um escândalo, né? Por quê? Provavelmente com o intuito de fazer a Maria ter vergonha na cara, porque se Jesus fosse dar uma bronca na Maria, ia ser muito vergonhoso para Maria, né? E eu tenho a impressão de que a Marta estava se sentindo muito certa e muito justa naquele momento. Porque, olha só, quem não gosta de rebaixar o outro muitas vezes, para se sentir mais glorificado, né? Vocês lembram da oração do fariseu e do pecador? O que ele fala? Deus, obrigada, porque eu não sou como esse aí. Olha esse aqui. Olha os erros deles, eu não sou assim, né? A Marta, ela foi até Jesus e falou, ela está me abandonando, ela é uma preguiçosa, ociosa, mande ela me ajudar. Que ousadia, gente, imagina falar com Deus assim, E a Marta, então, ela questiona as intenções de Jesus. Veja só o que ela falou. Ela ousa questionar as intenções de Jesus. O que ela fala? Senhor, não te importas. Vocês reconhecem essa sentença, essa frase de algum lugar? Tem algum outro lugar que aparece essa frase? Eu procurei, só tem um outro lugar que aparece essa frase. Marcos 4:38. Relato dos discípulos no meio da tempestade, com Jesus dormindo no barco. E eles vão lá no meio da tempestade, estão com medo de morrer. E Jesus está lá dormindo sobre a almofada na polpa do barco. Eles vão até lá, o despertam e perguntam, mestre, não te importas que pereçamos? E eu acho, eu não sei se vocês concordam, espero que sim, mas que parece uma história muito parecida, parece um paralelo entre Marta e os discípulos. O que eles têm em comum nesse exato momento? Uma história está falando sobre a rotina do dia a dia e outra história está falando sobre uma tempestade, uma tragédia. Mas em ambas as situações, a reação dos dois é questionar o amor de Jesus por eles. Não te importas. E curiosamente, a gente vê depois da ressurreição, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro, não é? O que ele pergunta? Pedro, tu me amas? É quase como se ele estivesse falando, tu lembra a vez que você duvidou do meu amor por você? Você viu o que eu fiz? Você ainda duvida? Apacenta as minhas ovelhas. Então, nós vemos aqui que confiar no amor de Deus faz parte do temor a Deus. Nós falamos muito sobre temor aos homens e hoje vamos falar um pouco sobre temor a Deus. E vamos ver um pouquinho rapidamente, dar uma pausa para ver, entender um pouco mais o que é temor a Deus. Temor a Deus não é apenas terror a Deus. Temor a Deus é meio que um espectro. Os ímpios devem temer a Deus, porque Deus vai castigá-los sem misericórdia. Aqueles que não se arrependerem terão terror de Deus. Isso é temor a Deus. Mas os salvos por Deus, de outra forma temem a Deus também, mas eles estão cientes da ira e confiam no amor. Confiam no amor. Então, conforme nós temos a ciência da ira de Deus, é o que nos faz doer o coração e sentir a culpa. Conforme nós vamos nos aproximando e conhecendo a Deus, nós vamos nos familiarizando com o seu amor e confiando no seu amor. E isso gera um temor que nos leva à paz, não à angústia. Então, nós vemos aqui que a Marta e os discípulos, eles questionam o quê? O temor a Deus. O temor, eles questionam o amor de Jesus por eles. E eles, assim, não demonstram temor a Deus. O que ela está fazendo? Ela está desconfiando de Jesus. Quantas vezes nós não fazemos isso? A gente olha para Deus,
A gente vê a situação na qual a gente está, a gente acha que não é justo, a gente acha que, ó Senhor, eu estou obedecendo, eu estou sendo uma boa dona de casa, eu estou sendo anfitriã, eu estou trabalhando como o Senhor me ordenou a trabalhar, o Senhor me mandou ir, eu obedeci. Por que que está doendo tanto? Por que essa tempestade? Por que isso? Não te importas? Não te importas? O que que é isso? Nós podemos perguntar. Nós podemos duvidar, não precisamos compreender tudo. Mas não podemos duvidar do amor de Deus, porque isso diminui o nosso temor a Deus e aumenta consequentemente o quê? O temor aos homens. Então, qual é a reação de Jesus? Jesus não ignora ela. Jesus a responde e ele fala assim, Marta, Marta. E esse Marta, Marta é uma expressão emotiva. Ele é esperto, nosso Pai. O nosso Senhor é esperto, é um apelo emocional. Ele sabe atingir os cordões do coração dessa mulher ansiosa. Ele não tem medo de reconhecer o problema que ela tem. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Queridas, a ansiedade vem de anseio. O que é anseio? Desejo. A gente falou muito sobre desejo esses 2 dias, né? A gente falou muito sobre desejo. E o que guia o nosso desejo? Quem esteve na palestra da tarde? O que mira a nossa vida? É a fé. É a nossa fé que guia o nosso desejo. Então, a ansiedade condenada pela Bíblia é o desejo que não tem fé nas promessas de Deus. É um desejo que desconfia do amor de Deus. É um desejo que não teme a Deus. É um desejo que nós tentamos satisfazer por nós mesmos. Nós nos preocupamos pelo futuro, pela nossa imagem, pela nossa glória. A Marta estava atarefada, estava muito ansiosa, fazendo tudo aquilo que ela provavelmente achava que ia lhe trazer um tipo de glória, mesmo que fosse o trabalho de uma mulher piedosa. A gente vê a Marta praticamente vê a mulher de Provérbios 31, né? Até ela abrir a boca. Porque até então, até um tolo se passa por sábio, enquanto está calado. A Marta decidiu abrir a boca, aí já revelou tudo, né? Então, queridas, ela estava ansiosa. Tomada a garganta hoje. Esse clima, bem seco. E esse desejo da ansiedade não está mirado no propósito de Deus. Olha só, o único propósito que existe para nós. Esse desejo está buscando a nossa própria glória e o nosso próprio prazer sem a ajuda de Deus. É por isso que a gente dói por dentro. A ansiedade é uma coisa que sufoca, porque é um fardo que só um Deus pode suportar. Controlar a sua vida, garantir a comida de amanhã, isso é uma responsabilidade para Deus. E a responsabilidade é muito grande. Quando você coloca isso sobre suas costas, você não vai aguentar. E olha que você é o vaso mais fraco. Você realmente não vai aguentar. Então, essa é a Marta. E veja só, Jesus sabe exatamente qual o problema dela. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. E o que ele fala? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu não sei vocês, mas eu acordo todo dia de manhã convicta de que eu preciso do meu café. Eu preciso do meu café. Eu sou um monstro, inclusive com meus filhos, especialmente com meus filhos, até eu tomar meu café. E, gente, quando eu tive que parar de tomar café, no começo da gravidez, foi um desespero, porque era uma necessidade minha. Eu realmente... Quem aqui só acorda depois do café? Eu, Marta. Mas aí depois eu penso, tudo bem, o café eu não preciso, mas eu preciso do meu banho, nem que seja 30 segundos. Preciso me refrescar, preciso acordar, para estar bem. Eu preciso.
E lá pelo final do dia, chegando lá, coloquei as crianças para dormir. Eita, eu acho que para deixar o dia bem bom hoje mesmo, eu deveria ler a Bíblia também, né? Aí eu abro lá meu aplicativo, começo a ler na cama, péssima escolha, e durmo. E no texto paralelo aqui da tempestade, Jesus repreende os discípulos. Ele pode ser um pouco mais grosso com os homens aguentam. Desculpa, homens aí. Mulher é mais sensível, Jesus sabe cuidar das mulheres. E ele fala assim: por que estáis tão amedrontados, ainda não tendes fé? O que ele está mostrando aí é a falta de fé. E vamos voltar então ao texto. Ele fala o que para Marta? Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. O que você precisa? Você precisa daquela boa nota? Você precisa que a casa esteja limpa para você se sentir bem? Você precisa que seu marido te dê flores? Você precisa que seu namorado te ligue todos os dias, exatamente naquela hora? Você precisa da atenção das pessoas? O que você precisa? Jesus está falando aqui que você só precisa mesmo de uma coisa. Qual é essa coisa? Ele diz que foi a Maria que escolheu. Ele fala aqui que Maria escolheu a boa porção, a boa parte. Aqui no 21 está escrito boa parte. Eu acho que nas outras... aqui também boa parte. Tem outras traduções que traduzem como porção. Mas tanto parte como porção está se referindo à comida. E é muito curioso isso, porque a Marta estava preparando comida para Jesus. E Jesus está falando aqui que a Maria escolheu a boa refeição. Ele está falando que é a Maria que escolheu a boa refeição. Qual é essa refeição? E ele nos diz em Mateus 4:4. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Qual foi o pão que Maria escolheu? Maria escolheu a palavra. Qual foi a porção que ela escolheu? Ela escolheu a palavra. Toda palavra vindo da boca de Jesus, ela escolheu ouvir a voz de Jesus. E se a voz de Cristo, se a palavra de Cristo é o pão, o que ele está alimentando? Alguém sabe? O que ele está alimentando? Especificamente, Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Jesus estava alimentando a fé de Maria. Jesus estava alimentando a fé de Maria. Nós falamos de fé mais cedo. Lembra aquilo que mira no propósito? E é a nossa fé que vai guiar os nossos desejos. E a nossa fé que sabe onde buscar glória e justiça. Olha só, Maria sabia onde buscar glória e justiça. A Marta estava desorientada. Ela talvez até estava tentando ouvir, né? Trabalhando e ouvindo, como as mães geralmente costumam fazer. Trabalhando, tentando fazer, né? Um monte de coisa ao mesmo tempo. Entra e sai. É por isso que a gente é meio louca. E ela estava fazendo muitas coisas, buscando a sua própria glória, querendo humilhar a sua irmã, querendo que Jesus aprovasse do seu grande plano. E eu vou ser aprovada, eu estou obedecendo a Deus. Ela estava fazendo muita coisa, mas Maria fez a única coisa necessária. O que ela estava fazendo que era necessário? Ouvindo a voz de Cristo. Não precisamos ficar ansiosas quando a única coisa que nos é necessária é a voz de Cristo, é o pão da vida. Porque o que Jesus fala logo em seguida? Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ele de cara já jogou para longe qualquer motivo de ansiedade. Porque a gente fica com medo por quê? Porque não sabe se vai receber ou não, né? Não sabe se vai conseguir
aquela boa nota ou não, não sabe se vai conseguir comprar pão no dia seguinte, não sabe se vai perder o emprego no dia seguinte, não sabe nada. Especialmente na crise, a gente fica com medo. Não sabemos, não temos certeza das coisas. Jesus está dando uma certeza aqui, que a única coisa que nos é necessária está garantida. E, portanto, a ansiedade é desnecessária. Queridas, há muitas vozes no mundo. Hoje, esse evento, a gente aprendeu sobre uma dessas vozes. Uma dessas vozes. E essa voz, ela vai continuar a ser proferida aqui nesse tempo, vai continuar depois de outra forma. No mundo virtual, tem muita voz. Tem muita voz, tem muito pitaco, tem muita opinião, tem muita gente falando que é certo, que é errado, tem muita gente criticando, você não sabe a quem ouvir. Nas universidades, tem muitas vozes, gente, tem muitas vozes. E nós precisamos, então, discernir, porque há uma só voz que fala, que tem autoridade para acalmar a tempestade na confusão da nossa cabeça. O que os discípulos falaram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Jesus havia feito? Ele bateu palma, ele jogou alguma coisa no mar? Não, ele falou. E tudo se acalmou, porque a natureza ouve a sua voz. Que vergonha para a gente, né? Porque se até o vento obedece à voz de Cristo, quem somos nós para não obedecer? Quem somos nós para ignorar? Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, Shema Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouça. Mateus 11:15. Aquele que tem ouvidos, ouça. A Bíblia está cheia de referências. Como é que Deus criou o mundo? Através da palavra. Jesus Cristo é o quê? É o verbo. Tudo está ligado ao ouvir. Porque o ouvir transforma o nosso ser. Não é qualquer ouvir. Não é qualquer ouvir. Não é entrar por aqui, sair por aí. É ouvir e acreditar. É dar ouvidos. É dar credibilidade. É ouvir e temer. E é através do ouvir que Deus então alimenta e redireciona a nossa fé. A gente estava mirando para lá, a gente ouve a palavra de Deus e a nossa fé faz o quê? Volta para o lugar certo. E não é uma coisa que nós fazemos. E tem uma coisa aqui. Até aqui nós conseguimos até tentar manipular nosso coração. Nós conseguimos tentar fazer com os nossos próprios esforços. A transformação que vem através do ouvir não somos nós que fazemos. Nós precisamos simplesmente ficar caladas. A Maria abriu a boca? Alguém está vendo a Maria falando alguma coisa aí? Ela tentou se defender? Não. Ela ficou caladinha. Ela não fez nada. Ela só sentou e ouviu ao mestre. Ela sentou e ouviu. Nosso mestre, ele tem o poder para acalmar as vozes de confusão na nossa cabeça. É muita voz na nossa cabeça. Tem hora que a gente não sabe mais em quem acreditar. Tem hora que nós não sabemos nem mais o que nós pensamos. E é nesse momento que a gente precisa sentar e ouvir. A quem Eva deu ouvidos no jardim? Ela deu ouvidos a Deus? Como é que a serpente conseguiu enganá-la? Porque ela deixou. Ela foi lá e deu credibilidade para a serpente. Ela deu ouvidos à serpente. Ela começou a desviar o foco da sua fé. Foi assim que aconteceu. Veio pela fé desviada, veio pelo ouvir. Então entrou por um ouvido, mexeu. Deus não me ama. É interessante isso, né? Porque a serpente faz a mesma acusação. Eva não tinha nenhuma dúvida sobre a soberania de Deus. Ela sabia que foi Deus que criou tudo. Ela não tinha dúvida sobre
se Deus era capaz de fazer as coisas ou não. Ela sabia, ela via, ela vivenciou isso. O que a serpente conduziu ela a duvidar foi do amor, das intenções de Deus. Deus não te ama, Ele está sendo egoísta, Ele está segurando coisas boas de você. E ela fez o quê? Deu ouvido a isso. Ela duvidou, a fé dela estremeceu, ela guiou os desejos para o fruto da árvore e ela tomou, fez uma escolha e errou o alvo para toda a humanidade. Marta, Marta. Era Maria, agora é Marta. Vocês agora são Marta. A quem você está dando ouvidos? Nós tememos a quem nós ouvimos. É interessante isso, né? Quando nós começamos a ter da credibilidade, nós vamos começar a temer essa pessoa. Nós obedecemos a quem nós damos ouvidos. A quem você está dando ouvidos? Você está ouvindo o professor da faculdade que chama a Bíblia de machista? Teve um professor meu no curso de biologia que chamou Jesus de palhaço. Eu, na época, era muito envergonhada, eu não sabia o que falar, eu baixei a cabeça e morri de vergonha. Que vergonha para mim. A quem você está dando ouvidos? Está dando ouvidos aos outros que dizem que a culpa não é sua, a culpa do seu pecado não é sua, é dos outros que te induziram a fazer isso, e que, portanto, você não deve desculpas a ninguém? Você está dando ouvidos a quem diz que sua colega não tem interesse, não precisa ouvir a palavra de Deus, porque a verdade é relativa e a sua verdade vai ofendê-la? Mamães, vocês estão ensinando, quando vocês ensinam seus filhos, qual é a voz que seus filhos estão ouvindo? Eles estão ouvindo a sua voz ou a voz de Cristo? Você está ensinando ele a temer a Deus ou a temer a você? Filho, não faça isso, porque você deixa a mamãe muito envergonhada. Filho, fica quieto, está todo mundo paradinho, só você que está se mexendo todo. Olha só para os outros. Filho, se você desobedecer, mamãe vai ficar com muita raiva. Qual é a voz que seus filhos estão aprendendo a ouvir? Lembre-se, vocês são guardiãs da fonte da vida. O que sair do teu lar é o que vai espalhar pela sociedade. E se vocês não ensinarem os seus filhos a temerem a Deus, a ouvirem a voz de Deus, vai ser então uma geração que teme aos homens. Vai ser uma geração então vitimista. Vai ser uma geração que busca glória em si mesmo. Vai ser uma geração fútil, que vai corromper e destruir a sociedade. Quando falamos de ouvir a Deus, a gente está falando de se sentar e ficar esperando Deus abrir o céu e falar com a gente? Quando você ora pedindo que Deus fale contigo, não é para ficar esperando um sonho à noite, para revelar a verdade. Ó Pai, eu gostaria tanto de namorar aquele rapaz, mas ele é descrente e meu pai não gosta. Será que eu posso? Revela a tua vontade, Senhor, fale comigo. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A palavra de Deus é a Bíblia, é isso aqui. Aí eu vou usar desculpa por isso que eu não coloquei slide, porque vamos falar mais da Bíblia hoje. Mas é a Bíblia que é o nosso pão. Essa é a única coisa realmente necessária para a nossa vida. O resto vem, vai. E quando nós ouvimos a Deus e confiamos nele, então, todo o resto se encaixará. Você vê a Marta depois, em outros episódios mais adiante, ela continua servindo, mas ela está servindo mais alegremente, né? Ela não está botando culpa em ninguém. Ela está sendo uma boa anfitriã, ela está demonstrando temor a Deus. O resto vai se encaixar. O nosso ouvido, o que nós ouvimos vai guiar o que nós fazemos. O que entra por aqui, sai por aqui. Cuidado, ovinho. Cuidado, ovinho. Cuidado, ouvidinho que você ouve. Eu falei ovinho porque a minha filha comeu uva hoje, ela chama de ovo.
Não, então, quando nós ouvimos a Deus, não andaremos ansiosas com anseios e desejos que nós não conseguimos satisfazer sozinhas. Não andaremos ansiosas e preocupadas com a glória do mundo. Não tentaremos resolver a nossa vergonha e culpa por nós mesmas. Não desconfiaremos do amor de Deus para conosco, porque a gente já sabe que Ele pagou por nossos pecados e a gente confia que Ele nos cobriu com sua glória. Não é qualquer glória, é a glória divina. O reverendo George Whitefield, em inglês, ele disse: nós somos imortais até completarmos o nosso trabalho na terra. Que segurança! Nós somos imortais aqui, não precisamos ter medo, porque enquanto nós estivermos ouvindo a Deus, dando ouvidos à voz correta, nós sabemos que Ele está nos guiando para o lugar correto. E sabemos, então, que nós não vamos morrer antes do tempo. Nós vamos morrer na hora certa. Quando Deus, então, disser, teu trabalho, então, aqui, acabou. Não vamos assim morrer, não vamos chegar no último dia dizendo assim, peraí, faltava muita coisa. Eu queria ser rica. Eu tinha muita coisa para fazer ainda. Não vamos chegar assim. Nós vamos saber que realmente Deus falou, agora é a sua hora. Completou. E quando damos, então, finalmente ouvidos a Cristo, Ele nos dá a sua paz. Ele diz que Ele não dá paz como o mundo o dá, mas Ele dá paz que desafia qualquer entendimento. É uma paz que nos permite enfrentar vales de sombra da morte. É uma paz que nos permite enfrentar e suportar a nossa própria cruz, a dar glórias a Deus quando somos desprezadas e odiadas pelo mundo, porque nós estamos confiantes na voz do nosso bom pastor e sabemos que é Ele que vai nos guiar para a terra prometida. E lá a gente não vai sentir mais vergonha, eu garanto. Não haverá mais vergonha, não haverá mais culpa nenhuma. E nós finalmente vamos provar da glória que foi dada a Cristo na sua plenitude. Queridas, Lucas 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu queria finalizar com um vídeo fascinante que, se puderem colocar aí, de ovelhas que vão ouvir então a voz do seu pastor. São várias pessoas que tentam chamar, pessoas que não são estranhas às ovelhas, e vocês vão ver, então, qual vai ser o resultado disso aí. Pode colocar? One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. It's so high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming.
Quando a gente vê uma coisa diferente, né? A gente lê tanto na Bíblia, e quando a gente vê realmente acontecendo, gente, ele estava certo. As ovelhas ouvem o seu pastor. Queridos, vamos orar então. Ó Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso pastor. Pai, gostaríamos tanto de saber que quando o Senhor nos chamar, nós ouviremos a Tua voz e obedeceremos. Senhor, mas precisamos da Tua misericórdia e Tua graça, Pai. Porque há tantas vozes nesse mundo que clamam por nossa atenção, que nos desviam do alvo final. Pai, eu oro para que esse evento tenha sido uma bênção na vida de todas nós, de forma que conseguimos então identificar mais uma voz que não é Tua, Senhor. Mas o nosso objetivo final, Pai, é nos familiarizar com a Tua voz, com a Tua palavra, que nós possamos sair daqui mais sedentas da Tua palavra, Senhor. Que nós saibamos identificar aquilo que de fato vem de Ti. Que nós possamos identificar aquilo que vai nos distrair, Senhor. Aquilo que vai nos levar a glórias vãs. Aquilo que vai nos levar ao pecado, Senhor. A modelos que vão só nos destruir na vergonha. Ó Senhor, leve-nos para um lugar onde nós sejamos cobertas pela Tua glória, Pai. Que nós possamos sair daqui renovadas no nosso amor por Ti, Pai. Que possamos sair daqui confiantes no Teu amor, temendo a Ti acima de tudo, Pai. Que aquele momento no qual começamos a, então, duvidar da Tua boa vontade para conosco, Pai, confronte o nosso coração, como o Senhor confrontou o coração da Marta. Revele a nós o nosso pecado, mas seja misericordioso e ensina-nos o caminho certo, Senhor, de que somente precisamos ouvir e seguir a Tua voz, Pai. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.